Olá! Bem-vindo a essa live sobre como você vai alavancar os principais pontos para sua carreira profissional e financeira, explodirem. Vamos junto? Ei, gente! Extraordinária noite! Gente, não tem como uma vida num plano material sem alavancar a profissão e finanças. Vamos falar hoje sobre missão 3 da nossa série sobre o nosso chamado divino aqui neste planeta maravilhoso. A gente estava falando sobre relacionamento e hoje a gente entra as relações no trabalho, as relações e as finanças. Vamos fazer essa jogadinha? Extraordinária noite, todo mundo que tá chegando. A Selminha, vamos, lindeza, vamos que vamos. Bem-vindos, viu? Adorando ver vocês aqui, porque hoje é um tema muito especial. Quem não domina este tema passa perrengue neste planetão de meu Deus. Sim? Porque, amores do meu coração, somos espíritos vivendo uma experiência material. Se não fosse pra gente aprender a lidar com a matéria, não estaríamos no planeta Terra. Estaríamos em outro local. Se estamos aqui nessa existência, num planeta material, precisamos fazer as pazes com essa matéria, entender quais são os formatos que a gente vai lidar melhor com a matéria, quais são as leis que regem essa matéria, quais os principais pontos para eu conseguir fazer essa alavancagem na minha vida quando a coisa tá meio travada, meio truncada, meio amarrada, meio agarrada. Sei lá o que tá acontecendo. Só sei que sempre tem espaço para melhorar. Se você tá bem, tem como ficar melhor. Se você tá excelente, tem como você ficar extraordinário e transbordar para outras pessoas. Se você tá muito, muito mal, lembra que isso não te define, porque você é filho de um criador maior e tem todos os recursos dentro de você para fazer acontecer a hora que você decidir. A hora que você limpar todas as questões para trás e entender que sim, você pode recomeçar agora. Quais são os pontos que são importantes pra gente alavancar a nossa vida, né? Nossa vida financeira, nossa vida profissional. Primeiro, a gente precisa entender alguns pontos, tá? Alguns pontos são importantes. Então, eu vou pedir pra você pegar papel e caneta, porque as nossas lives, elas nunca são lives apenas informativas. Elas são educativas, elas são conscienciais, é para ampliar a sabedoria, para que eu tenha uma vida mais fluida, mais leve, para ser um pouco mais fácil, entende? Porque esse lance do peso, ele é de uma era mais antiga. Agora, nessa nova era, existem outros formatos. E não dá pra gente tampar os olhos pra eles, entende? Não dá pra gente ficar na ignorância e com memórias passadas comandando a nossa vida, que tem que ser duro e pesado. Tem que ter esforço? Claro que sim. Claro que sim. Mas esse esforço, ele precisa ser um esforço que vem do meu coração, de algo que eu desejo muito. E aí eu faço com prazer. Mesmo às vezes eu me cansando, mesmo às vezes eu me estressando com coisas que eu ainda não dou conta de lidar, porque isso vai acontecer. Nós somos humanos, a gente tem questões ainda. Tem paciência para trabalhar, tem respeito e não julgamento em relação ao comportamento do outro que a gente precisa ampliar. Porque a gente gostaria que as coisas fossem todas perfeitas, né? Pedir uma coisa que não acontece. Você já mexeu com obra na sua casa? Você falou assim, a gente vai arrumar esse quarto aqui, então nós vamos fazer o teto, vamos fazer um gesso. Vamos colocar armário, vamos colocar fita de LED no armário, né? Vamos arrumar tudo bonitinho. Então, em um mês, né, pra gente fazer todo o trabalho com calma, pra chegarem os móveis, tal, a gente monta um plano e aquilo funciona. E aí você não tem estresse nenhum, tudo acontece de forma perfeita. É assim, gente? Conta pra mim. Conta pra mim se é assim que funcionam as coisas. Você faz um plano e outras coisas acontecem, amores do meu coração. Por quê? Porque tudo acontece para treinar algo que eu preciso desenvolver em mim. Mesmo que seja uma obra. As pessoas não estão na excelência, na perfeição. Então, sim,
elas não vão ser perfeitas nas suas colocações, mesmo que a intenção seja positiva. Mas as coisas acontecem, entende? As pessoas estão em construção. Então, esperar perfeição neste mundão de meu Deus é ilusão. É pedir para se frustrar. Então, por que eu tô trazendo essa informação para você? Porque quando eu quero alavancar minha vida profissional e financeira, que é o tema da nossa live de hoje, né? A gente tá falando da missão 3 do nosso chamado divino, e para você que não conhece o seu chamado divino, quero te apresentar que esse chamado não é uma coisa que existe dentro de você, são 6 elementos que compõem esse chamado. Tem as suas curas internas, tem as suas relações que precisam ser harmonizadas. Tem uma missão espiritual que você precisa resolver aqui antes de ir embora. Tem um propósito maior que é você evoluir, aprender a amar, a desapegar mais. Tem um propósito menor que é uma troca que você vai fazer aqui nesse planeta quando você for embora, para esse planeta ser melhor do que quando você chegou. E tem a sua missão 3, que é a sua missão profissional, é seu servir. É a partir dela, é a partir da sua entrega, da sua energia de algo que você trouxe, de dons, talentos, habilidades que você também adquiriu durante a sua jornada, que o dinheiro vem. Porque neste plano material, para a gente seguir o nosso chamado, a gente vai precisar de dinheiro. Sim. Por quê? Porque ele blinda a nossa missão. O dinheiro blinda. Ele ajuda você a construir coisas para você realizar aquilo que você precisa. Uma das minhas missões, que é a minha missão 3, é trazer um pouco mais de leveza na sua vida, um pouco mais de felicidade, de mais abundância para você. Para você entender sua existência, entender sua mensagem aqui, para que a vida flua com mais facilidade para você. E para isso eu preciso de internet, eu preciso comprar livros, eu preciso estudar. Eu preciso montar espaços, eu preciso comprar uma blusinha melhor. Eu preciso comprar um secadorzinho de cabelo, eu preciso fazer luzes. Para ter uma imagem melhor. Para que você não fique desesperado e saia correndo. Porque a imagem importa no plano material que a gente tá. Eu fechar os olhos para isso também é ilusão. Então eu preciso aceitar as coisas como são e não brigar com elas. Então, aceitar a matéria, isso é divino. Só que trazer essa matéria de uma forma sagrada, com propósito, para algo que realmente seu coração amplie de amor, de entrega, de contribuição, de evolução. Para que sim, você tenha mais conforto físico, porque a gente merece. A gente não é filho da miséria. Nós somos filhos do poder, da criatividade, da abundância, da generosidade, da amplitude, da criatividade suprema, da transmutação, da verdade. Nós somos filhos da fé, nós somos filhos da sabedoria, da generosidade. Isso não é miséria, isso não é pouco, então não é pagar a própria conta, é para transbordar para muitos. Olha a natureza, olha de onde você veio, olha o seu Criador. Veja se seu Criador, que você é imagem e semelhança, se ele é pobre. Não. Olha a arte, olha a música, olha as flores, olha o que o pintor faz em telas. É algo magnífico. Olha a diversidade de seres, amores do meu coração. Olha a diversidade de seres, de dons e talentos. E nós estamos aqui em sociedade para a gente fazer o quê? Contribuir um com o outro. Aquilo que eu tenho de bom eu te ensino, te explico, te entrego. Aquilo que você tem, você me entrega. E a gente troca valores. E hoje, atualmente, o que faz isso é uma moeda chamada dinheiro. Eu quero fazer um convite para você aqui hoje. Hoje eu quero ver com você quais são esses principais pontos para alavancar essa vida profissional e financeira. A gente precisa entender, se eu estou num plano material e eu preciso fazer as pazes com isso, eu começo por onde? Você já se perguntou isso? Meu Deus, a coisa tá agarrada. Parece que não tô evoluindo na minha carreira. Na verdade, às vezes eu nem sei para onde que eu vou. Profissionalmente, eu não tô me sentindo reconhecido, valorizado. Ou não me sinto seguro o suficiente para cobrar um valor melhor. Tenho dificuldade com venda. Tenho dificuldade de falar sobre dinheiro com as pessoas. O que eu faço? Isso que a gente vai conversar hoje.
É sobre isso. E isso é fundamental na vida que a gente tem aqui, nesse plano. Nós somos filhos da abundância, sim. Nós somos imagem e semelhança de um Criador extremamente poderoso, generoso, amoroso, sábio, entende? E se Deus está em nós, e não sou eu que digo isso, né? Foi nosso mestre amado, nosso CEO. Olha lá, ó. Nosso CEO aqui na empresa, mestre amado Jesus, que é meu guia, meu mentor aqui. Ele diz, vós sois deuses e podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Eu acredito que ele não estava mentindo. Só que como? Por onde? Por onde eu começo? Vamos falar sobre isso? Papel e caneta em mãos. Primeiro ponto. Number one. Vamos lá. Primeira coisa. Eu preciso ter algo chamado clareza de quem eu sou e clareza de quem eu estou. Vamos falar sobre isso. Clareza de quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou, eu, você, todos nós, seres humanos, somos deuses em embrião, que temos no nosso interior, que temos a nossa centelha divina, inclusive faz parte de um dos 7 corpos, o corpo átmico em nós, que o que tem ali? O que nós somos? Nós somos vida pulsante, nós somos sopro divino. Nós somos luz, nós somos amor, nós somos confiança, nós somos paciência, nós somos generosidade, nós somos honestidade, integridade, nós somos amor, nós somos sabedoria, nós somos paz, nós somos leveza em essência. Nós somos. Porque nós fazemos parte da natureza, nós somos Homo sapiens. A gente faz parte do reino animal que tem uma condição divina. Por isso que a gente se diferencia dos outros bichos, que é instinto. E a gente precisa sair desse lugar de instinto e assumir quem nós somos. 7 corpos, tá? Só pra gente abrir aqui um parênteses pra Trindade, que vai ser muito útil pra todo mundo nesse contexto também. Amores, 7 corpos. Primeiro corpo que eu tenho é isso aqui que você tá vendo, ó, meu corpo físico, ó. Isso aqui. Eu vejo meu corpo físico. Quem me emprestou este corpo? O planeta Terra. Minha mãe, meu pai se uniram, espermatozoide, óvulo, e aí o sopro divino veio e eu sou uma carne, um invólucro, onde habita quem eu sou. Meu espírito habita nesta carne, nesse corpo. Então eu tenho o meu primeiro corpo, que é o corpo físico. Para que o meu espírito habite o meu corpo físico, ele precisa de uma ligação. Essa ligação é feita pelo segundo corpo, que é o corpo energético. Esse corpo energético é onde estão os meus chakras. Já ouviu falar em chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo e assim sucessivamente? Nós temos muitos chakras, mas tem 7 principais. Eles são o quê? Os sentidos da nossa alma. Da mesma forma que o meu corpo físico tem tato, paladar, a gente tem olfato, tem audição, o paladar, né? Visão, e a gente tem os sentidos. A nossa alma também tem os nossos chakras que sentem. Então eu vou num ambiente, nossa, esse ambiente tá meio pesado. Mas baseado em quê? No que eu percebi do meu corpo energético. Ele tem os sentidos da minha alma. Então eu vejo uma pessoa, eu tenho uma sensação ou outra, essas sensações que não são lógicas aparentemente, só que são, porque é ciência, ela vem da percepção do meu corpo energético, onde estão os meus chakras. Além desse segundo corpo, então eu falei do meu corpo físico, que tem os sentidos, corpo energético, que faz a ligação do meu corpo físico com a minha alma e meu espírito. Então, meus amores, quando
eu tenho esse meu segundo corpo, que é o corpo energético, quando eu vou embora deste planeta, porque só te lembrando, né, a gente tá aqui agora, daqui a pouco a gente tá indo embora, eu vou fazer o desligamento do corpo físico. Então, meu corpo físico, ele volta pro planeta Terra. E o meu corpo energético, que fazia essa ligação, ele se rompe. Então, a minha alma, meu espírito, vai embora, porque nós somos seres eternos, né? O meu corpo físico não é eterno, mas a minha alma, meu espírito, meu ser, quem eu sou é eterno, né? Tá fazendo sentido, meus amores? Então, quando esse meu corpo energético é rompido, quando eu vou embora deste planeta, eu não tenho mais o meu corpo físico, só que eu não sou o meu corpo físico, eu só estou no meu corpo físico, ok? Terceiro corpo. Terceiro e quarto corpo, eles formam a minha alma, que é o meu corpo emocional e é o meu corpo mental, que a gente chama de mental inferior. O que é o meu corpo emocional? É onde tem o quê? Os blocos de energia, de traumas, dores, sensações, sentimentos, emoções boas e ruins, que a gente chama de ruins, sim? Então, esse corpo, ele registra tudo, todas as minhas emoções. Então, esse meu corpo, chamado, esse terceiro corpo, que é o meu corpo emocional, ele não é o meu corpo físico. Ele é o corpo emocional que se liga através do corpo energético ao meu corpo físico. Então, se eu tava vendo ontem a live do Rodrigo Rabelo com a Karine, falando sobre a relação do corpo com o meu corpo emocional. Então, aquilo que eu acredito e aquilo que eu sinto reverbera no meu corpo físico. Então, eu tava falando da compulsão, eu tava falando de várias coisas que o nosso corpo físico é um grande fofoqueiro da nossa alma para falar, ó, ajusta isso, tem que curar esse abandono, essa rejeição, você precisa se posicionar, seu corpo tá te contando que você desabou, e aí você precisa recomeçar a sua vida, foi muito legal, tá, gente? Inclusive, recomendo. Depois que terminar essa live, eu deixei registrado aqui no meu story, só você ir lá para você assistir, tá? Caminhos de Cura e o Rodrigo Rabelo são pessoas incríveis que trabalham com saúde do corpo físico alinhada à existência, inclusive a Cá, minha irmã querida, que eu amo muito. Então fica a dica aí pra vocês. Mas voltando aqui, então falei do corpo emocional. E nós temos também o quarto corpo, que é o corpo mental inferior, onde tem o quê? Registros. Então imagina que eu acabei de ler um livro ali vou pegar aqui o Jim Collins, né? Empresas Feitas para Vencer. Vou pegar esse livro. Então eu fui lá, li esse livro e eu tenho registrado no meu corpo mental, eu tenho registrado memórias e conhecimentos e entendimentos que eu tive sobre esse livro. Então ali também tem o quê? Tem registro sobre acontecimentos, o que eu aprendi com os meus pais, o que eu aprendi com os meus avós, na minha igreja, na minha escola, com os meus amigos. Então vai ficando registro. Então tudo isso forma o quê? Quem eu estou. Então eu sou o meu espírito, que é a tríade superior, que eu vou falar dela agora, porque até agora eu falei dos 4 corpos que formam o quaternário inferior. É um pouco denso, gente, mas pensa que faz sentido. Corpo físico, energético, emocional e mental inferior. E a gente tem a tríade superior. A gente tem algo divino e sagrado dentro de nós, nosso espírito puro, que tem o que? Acesso direto, é Deus em nós. E todos nós temos. Então, quando eu digo para vocês que eu preciso entender quem estamos e quem somos, que é o primeiro passo para eu alavancar minha vida profissional e financeira, porque se eu não acredito que eu tenho poder interno, se eu não acredito que eu possa ter esperança para uma vida melhor, se eu não acredito que eu tenho Deus em mim e que eu sou filho da abundância, as minhas memórias no corpo emocional e no corpo mental vão me aprisionar.
E eu vou achar que vai faltar. Eu vou achar que não vai ter. Eu vou ficar ansioso com o futuro, com medo da manhã. Eu vou ficar falando, meu Deus do céu, não vai dar certo. Ah, eu queria tanto que acontecesse alguma coisa, mas não sei se vai acontecer, se não vai. E eu vivo o quê? No medo. E quem domina o quaternário inferior? Quem domina esse lado das memórias, da dor, do sofrimento? É a densidade baixa. É como se aqui no planeta a gente tem luz e sombra. E a nossa sombra está presa nesse quaternário inferior, nesses corpos mais baixos. E a luz, o divino, está conectado nesse corpo mais amplo. E eu tenho todos eles dentro de mim. Então, no mesmo dia, eu posso ir do céu ao inferno. Se acontece algo que ativa um bloco do meu corpo emocional e eu entro nesse bloco sem consciência, eu fico triste, angustiada, ali já vem a melancolia, já deprimo porque eu lembro do passado e as coisas que não funcionaram do jeito que eu queria. E aí o que eu faço? Não vou fazer de novo, porque senão vai doer, porque senão eu vou falhar. E aí trava você onde? No medo. É como se fosse, gente, eu vou falar assim, escrachado, tá? Sabe o capeta? Sabe Deus? O capeta mora no medo que existe dentro de você. Ele tá lá, ó, falando na sua cabeça para você não evoluir, porque a única meta dele não é sobre a vida dele, é sobre a sua. É para não permitir que você evolua. É a única meta dele. Ele quer isso só. Ele não quer saber dele, porque ele já tá ferrado, entendeu? Ele já é submisso. Ele já tentou e já fez várias coisas com vários seres. Ele nunca conseguiu. Ele sabe que ele não vai conseguir assumir todo o comando, porque tem um Deus maior que sempre vence. A questão é, qual que é a meta dele? Não permitir que você se realize, não permitir que você tenha os seus sonhos realizados, que você não evolua, que você não ative esse Deus que existe em você, porque aí ele fica no domínio e no comando. E aí, a gente tem o nosso lado luz, a gente tem essa tríade superior, a gente tem essa força interna, e a gente tem essa comunicação direta com o nosso Criador. Só que as nossas dores emocionais, a nossa mente faz tanto barulho que a gente não ouve através do silêncio o sussurro do nosso Criador, do nosso espírito, que tem todos os recursos internos. Então, por isso, muitas vezes, né, ali na tríade superior, que é o mental superior, búdico e átmico, os outros 3 corpos. Mental superior, ele tem respostas de sabedoria. Então, no silêncio, eu pergunto para este local, nessa dimensão, com esperança, com alegria, com propósito, entendendo que sim, eu acredito que possa existir algo maior e melhor para minha vida. E eu falo, Senhor, onde eu posso ser mais útil na tua obra, segundo os meus talentos, meus dons e as minhas habilidades? Me instrua, me guia. Porque eu tô perdido muitas vezes aqui no meu próprio barulho das minhas dores emocionais. Eu ainda tenho questões com os meus pais, eu ainda tenho questões, eu ainda estou na ignorância em muitas coisas. Então me auxilia. E aí quando você vem pra humildade, ele começa a falar aqui, ó. Aqui, ó. Nessa região. Não é aqui, não é uma voz. É sutil. Ele fala aqui. Ele traz acontecimentos, ele mostra sinais o tempo inteiro, para que a gente siga aquele sinal. Então, qual que é o primeiro ponto que eu preciso saber para alavancar minha vida profissional e financeira? Eu preciso saber quem eu estou, porque quem eu sou é divino, é sagrado e tem toda a potência. Mas quem eu estou? Onde eu estou ouvindo mais? Qual dimensão eu estou acessando mais? Porque tudo é energia, frequência e vibração. Se eu estou acessando o desânimo, a desordem, a indisciplina, a ignorância, a falta de fé, se eu estou no miserê, como quem diz assim, com medo da falta, né? Muito na escassez, de achar que as coisas não vão fluir, que as coisas não vão para mim. Se eu fico neste lugar, eu vou ficar conectada ali, realmente, eu não vou acessar o meu lado mais puro e sagrado que tem todos os recursos, porque eu fiz uma escolha, eu aceitei acreditar nisso. Mas eu quero fazer um convite para você agora, para que você decida
escolher pelo sagrado que existe em você, pela luz que brilha em você, pela conexão que você tem com o seu Criador, pela sabedoria que já existe em você, no seu corpo. Tá aí, é seu 7º corpo. Corpo átmico é Deus em nós, é a genética do nosso Criador. Então, o que eu preciso? Acessar isso. Então, se eu estou muito envolvido nesses outros momentos, com crenças muito limitantes, né? Com pensamentos muito enraizados, muito identificados, eu não vou ampliar, eu não vou alavancar nada. Porque eu só vou ter mais se eu for mais. É o ser. O primeiro ponto é o alavancar o ser. Porque o ser mais confiante fecha negócios. O ser com uma comunicação mais direta, mais objetiva e clara, ele vende a ideia e entende, o outro entende o que ele quer dizer pela comunicação. A segurança que ele sente por ele estar entregando algo que ele acredita e ele comunica isso, facilita a entrada de clientes, de venda. Então não adianta eu fazer um curso e não trabalhar o meu ser. Porque a minha insegurança vai me impedir de vender aquilo. O meu medo vai me impedir de fazer a transição de carreira que meu coração clama. Eu preciso acessar quem eu sou. E entender que eu estou algo e que isso é passageiro, isso é momentâneo, porque aqui neste planeta tudo passa. Aqui a gente está em construção. Nosso propósito maior é evoluir. Então ninguém vai sair daqui igual entrou. Então é ilusório a gente ficar preso, não querer sair de algo com medo de perder algo. Porque você vai embora daqui. Aquilo não é seu, só está com você para você administrar num breve período. Então, solta. O desapego é a palavra de ordem aqui nesse planeta. O desapego é palavra de ordem aqui. Tudo muda, tudo passa. Então, eu preciso entender o seguinte. Tudo acontece por um propósito maior. O meu histórico de vida, as minhas habilidades, aquilo que é fácil para mim, os valores que eu tenho dentro de mim, todas essas questões são sinais para me mostrar o meu lugar aqui neste planeta. Porque quando anota esta frase, guarda ela para você. Quando eu estou no meu lugar e sirvo, a abundância divina me serve. O que é estar no meu lugar? Eu integrar espírito e matéria neste corpo físico atuando aqui. Deus em ação. Eu sou. Quando eu permito ser o maior e melhor instrumento divino aqui e ouço através do meu coração a guiança maior, eu tenho o que? Fé, coragem, agir pelo coração. E não baseado no medo da falta, que não dá, que não pode, que não consegue. Então sim, eu preciso de ajuda. Eu preciso levantar a mão e pedir ajuda. Eu preciso limpar essas questões do meu corpo físico. Ele tá te dando dicas. Vai atrás do Rodrigo, vai atrás da Karine. Eu preciso entender o que tá acontecendo. Para limpar padrões, eu preciso limpar questões terapêuticas que eu vou precisar resolver questões com a minha mãe, com o meu pai. Procura uma analista existencial. Ela tá cheia de técnica para te ajudar a limpar tudo isso, para você se conectar com algo muito maior. Existe recurso, gente. Tá, mas não tem, não posso, não consigo. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar como que funciona aqui no planeta. Quando eu quero alavancar a minha vida profissional e financeira, não começa a entrar dinheiro do nada. Não é do nada que eu melhoro profissionalmente, que entra mais dinheiro. Eu preciso primeiro investir tempo, energia e dinheiro naquilo que eu preciso desenvolver. Porque é lei de plantio e
depois colheita. O que eu quero? Eu quero colher, e aí quando eu colher, aí eu vou lá e cuido de mim. Não é assim que funciona. Lamentavelmente, quero te dizer que existem leis que regem o nosso universo. Aqui a gente tem livre-arbítrio, sim. Nosso Pai Criador fala assim, sim, podem aí fazer as suas escolhas. Mas a colheita, ela é obrigatória. Você pode escolher o plantio. Mas pela lei de ação e reação, de plantio e colheita, você vai colher aquilo que você plantou segundo leis, regras que acontecem no planeta. A casa tem dono. A casa tem dono. Então eu preciso colocar foco naquilo que eu preciso me desenvolver profissionalmente para ter mais retorno financeiro. Porque o dinheiro vem do meu servir. Dinheiro é energia de troca. Eu entrego algo de valor para você, que reconhece esse valor, e você me entrega valor de volta em forma de dinheiro, ou de trabalho, ou de permuta de algo. Às vezes eu tenho algo para te entregar, que você não precisa me pagar, porque você tem algo que também me importa e me interessa, então eu faço uma troca com você e não entra dinheiro. Porque é uma troca energética, uma troca de valor. Ou pode entrar o dinheiro, eu faço algo para você e você me paga. E com aquele dinheiro eu pago uma outra pessoa que me entrega algo que eu preciso e que é a habilidade dela. Entende? Aí o dinheiro que eu entrego para ela entrega para uma outra pessoa de algo que ela precisa. E assim é a materialização do meu servir, da minha vida, entregando coisas, atendendo problemas, soluções de questões, aliviando dores, trazendo solução para a vida das pessoas, porque é daí que vem o dinheiro, quando eu resolvo problemas. Tá, se eu não gosto de problemas, então você é muito pobre. Porque quem não resolve problemas, quem não entrega solução, quem não foca naquilo que é para solucionar e fica só se vitimizando do que não tem, não pode, com certeza tá com problema financeiro. Certeza absoluta. Porque é lei. Por que eu sei? Por que eu sei isso? Porque isso é uma lei. Se eu acesso o sagrado em mim, que é força, que é coragem, e que é filho da abundância, olha o universo, olha as frutas, olha a diversidade de planta, olha a abundância, olha o céu, olha o mar, olha a quantidade de grão de areia que existe. É algo incrível. Contemplar a natureza é fundamental para você ter acesso a essa abundância e isso vai internalizando. Inclusive fica a dica, tá? Fica a dica de contemplação, um tipo de meditação. É você focar na natureza e só ficar ali respirando e observando, contemplando. É Deus ali, ó, se mostrando através da sua criação, né? Então, amores do meu coração, quando eu entendo isso, que eu sou filho dessa abundância e que tudo existe dentro de mim, eu falo, onde será que eu sou mais útil no mundo? Porque onde eu for mais útil é onde vai vir mais dinheiro. Entende? Porque é onde é a minha maior entrega. Então, se eu entrego mais, eu recebo mais. Se eu entrego mais valor, eu recebo mais valor. E como que eu entrego mais valor? Sendo mais valiosa. Como que eu sou mais valiosa? Investindo em quem? Em mim. Nas minhas habilidades. Nas minhas emoções, no meu equilíbrio, na minha saúde física, na minha sanidade mental. Eu me desenvolvendo em cursos, em treinamentos, ampliando minha competência naquilo que eu quero entregar para resolver situações de outras pessoas. Quanto maior eu sou, quanto mais resultado eu entrego na vida das outras pessoas, mais valor eu tenho, mais eu recebo. Não tem como ser diferente disso, é ao contrário disso, porque isso segue leis. Então a primeira coisa que eu preciso fazer, aí eu comecei a trabalhar, o que eu faço? Vou torrar o dinheiro do meu padrão de vida? Não! Eu vou separar uma parte para continuar sempre reinvestindo em mim. Eu tô com uma questão familiar, vou fazer constelação. Eu tô com uma questão de saúde, vou procurar um médico incrível, que seja integrativo,
que reconheça o ser, eu tô com uma questão de dúvida sobre que caminho seguir, eu vou contratar uma analista existencial para eu ter clareza que vida que eu tô, o que eu tô fazendo aqui, para onde que eu vou. Então existem recursos para te dar clareza, para você estar no seu lugar, porque este é o primeiro ponto para alavancar a sua vida profissional e financeira. Quem eu estou? Eu estou no acesso do medo ou do amor? Da coragem, da fé? Ou eu estou no medo, na angústia, no medo da falta? Quem está me dominando? Porque eu te falo, quem te domina é o resultado que você tem. Se você é dominado pelo medo, você é dominado pela miséria, pela escassez. Se você não investe em você, se você não se capacita para entregar o melhor e só fica esperando que o outro te dê, mas você não perguntou como eu posso ser mais útil para você para receber mais, para entregar mais valor. Se eu não pesquiso o meu cliente, entendo como eu posso atender mais a necessidade dele, só quero que ele me pague mais sem fazer a minha parte, não vai funcionar. Porque nós somos servidores, somos uns pelos outros. Se eu não me coloco nesse lugar de servidora e contribuo com as pessoas, entendendo que ela precisa daquilo, eu preciso comunicar isso de uma forma interessante e clara para que ela saiba o que eu posso fazer por ela. Se eu sei algo, eu invisto em mim, tá? Eu invisto em mim, eu sei, mas eu tô bloqueada quando o assunto é comunicar aquilo que eu faço. Então eu preciso estudar isso. Então eu vou estudar o quê? Copy, eu vou estudar comunicação, eu vou estudar as linguagens, eu vou estudar meu cliente para entender qual é o formato que ele entende melhor de acordo com a minha fala. Porque cada um, gente, tem aquilo que ele acredita e a forma que ele entende. Você vai falar com uma pessoa executora, por isso que o autoconhecimento é fundamental. Você vai falar com uma pessoa mais executora, não adianta você ficar contando história para depois falar. Não, ela quer que você seja objetiva, ela quer saber o seguinte: o que é, como funciona, para que serve, quanto custa, se isso é bom para mim. É só isso que ela quer saber. Ela não quer a história do produto, da onde surgiu. No ano de 2027, tem um artigo que comprova que não é para um executor, mas para uma pessoa mais analítica, ela quer detalhes, ela quer as regras, ela quer, e se não funcionar, por onde que começa? E que segurança você me dá que isso realmente é bom pra mim? E se eu não gostar, eu posso devolver? Eu tenho garantia? Não tem garantia? Entende? Se é uma pessoa mais comunicadora, ela precisa entender, ela é mais afetuosa. Então não adianta você chegar pra ela e falar, eu tenho isso aqui pra te oferecer, assim. Não, conversa. Entende, meus amores? Então, entender sobre o ser humano, entender sobre você. Quais são os pontos que você precisa desenvolver? Porque para você ampliar profissionalmente, você precisa de algumas coisas. Além de se conhecer, que é o primeiro passo, saber quem você está e para onde você precisa ir, quem você é realmente, você precisa entender também que tem muitas coisas na sua história de vida que te contam sobre o caminho que você precisa seguir. Vou te dar um exemplo. Tomar uma água aqui que eu disparei falar, né, gente? Imagina que eu tenho um histórico de superação em algumas coisas. E esse histórico de superação, em tudo que eu já dei conta na minha vida, quando eu vou pegando esse histórico e vou somando isso, as competências, os lugares que eu já trabalhei, a forma que eu já trabalhei, como eu trabalhei, tudo isso vai me treinando, vai me unindo habilidades para quem eu estou agora. Então, se eu olho o meu passado até aqui, eu vejo todos os cursos que eu fiz, tudo que eu aprendi, tudo que eu já realizei, e eu tenho que fazer o quê? Fica a dica. Eu preciso fazer um histórico das minhas habilidades. Eu preciso fazer um histórico de tudo aquilo que eu sei, que às vezes para mim é tranquilo e fácil. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho muita facilidade de criar métodos.
de criar cursos, criar treinamentos. É muito fácil pra mim, sabe? Eu não sei te explicar, é uma coisa fácil. Eu vejo uma coisa, eu vejo outra, se juntar as duas e colocar em 3 passos, eu formo um começo, meio e fim para que aquela pessoa saia daqui e atinja isso aqui. Olha que simples. Mas é simples para quem? Para mim. E às vezes a outra pessoa, ela não sabe isso. E aí o que eu tenho que fazer? O que a vida tá me contando? Coloca isso nos seus treinamentos e oferte para as pessoas, porque algumas pessoas têm dificuldade de fazer isso. Então, servir as pessoas é aliviar a dor delas, é trazer solução para a vida delas, é ensinar algo que elas não dão conta sozinhas. Então, se eu tenho algo e eu explico e ela entende, eu entrego algo a ela, produto, serviço, logo ela troca comigo em valor. E aí eu recebo por isso. Então, se eu tenho habilidade, eu vou te dar um outro exemplo. Eu já tive 16 tipos de negócio, de empresas. Eu estudo empresas há muito tempo. Então, eu tenho ali, por exemplo, Ciclo de Vida das Organizações. Ishak Adizes, um livro que eu gostei demais sobre empresas. Então, eu conheço muito o histórico, onde quebra, onde não, quais são os pontos. Então, eu tenho imersões. E um público é o empresário. Por quê? Porque eu tenho habilidade nesta área. Porque se eu não fosse empresária, ficaria muito difícil eu entender a linguagem dele, o que ele sente. Eu posso até achar que eu sei, mas se eu não vivi aquilo, vai ficar um gap. Entende o que eu quero dizer? Porque congruência naquilo que eu ensino, eu preciso ter autoridade para falar. Eu preciso ter passado por aquilo. Senão sempre vai ter uma brecha, um gap ali. Faz sentido, amores? Qual o nome do livro? É O Ciclo de Vida das Organizações, Rosana. O autor é Ishak Adizes, tá? É uma bíblia, assim, é um livro centenário, tá? Com princípios centenários. Ele fala desde a abertura da empresa até quando ela chega na plenitude, que o dono recebe uma renda passiva daquele momento, né? Ele não fica preso ali, escravo do próprio negócio. É muito interessante, tá? É uma das áreas. Outra área muito interessante, que nessa somatória de áreas, você percebe que o que você vai fazer agora está diretamente ligado a quem você está e tudo que você já construiu até aqui. Então você tem muitas riquezas aí dentro que às vezes você não sabe que tem. Oi, Elton, meu amor! Te amo! Então, gente, o que eu quero dizer? Que tem riqueza aí, e essa riqueza não é para ficar escondida, não é para ficar enterrado o talento, entendeu? De alguma forma, isso vai beneficiar pessoas. E quanto mais pessoas você beneficia, quanto mais o seu dom, o seu talento, sua habilidade é entregue para o mundo e resolve problemas e situações, mais dinheiro você recebe. Mas para isso, você precisa, e eu volto ao primeiro ponto, você precisa investir em você. Você precisa parar de olhar a vida dos outros. Você precisa sair do celular um pouco e ficar rodando o que está acontecendo na vida alheia e começar a focar naquilo que você precisa ampliar em competências. Que você precisa ampliar no seu ser. Porque o seu ter vai vir quanto maior o seu ser. No início do ter. Faz sentido, amores? Qual o convite para você? Número 1, entenda quem você é. Você é potência. Você tem todos os recursos dentro de você. É só você decidir. Eu decido ser o maior e melhor instrumento divino aqui, entregando o melhor que eu puder, em todos os lugares que eu estiver. Não é quando eu achar a profissão ideal para mim, não. É agora. É agora, é onde você está. Porque se você é melhor aí onde você está, você vai ser melhor em qualquer lugar que você estiver. E a vida vai te treinando, vai te conduzindo e você vai chegando nesse lugar ideal que você gostaria. Mas até lá é trabalho. E quando você teve vivência em mais de uma área, como decidiu que caminho seguir? Eu não decidi um caminho, Thaís, eu somei todas as áreas.
Eu somei tudo e fiz uma alquimia de tudo isso. Então, eu vou te dar um exemplo prático, tá? E quando você sabe fazer artes lindas que todos amam, mas você não sabe vender? Então, você precisa ampliar essa competência de vendas, de comunicação. Sim? Mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui a pergunta da... Deixa eu só ver aqui. Da Thaís. Como decidir o caminho a seguir? É assim. A gente vai trabalhando, tá? A gente vai trabalhando. Aí tem algumas bússolas aqui internas que falam assim. Nossa, aqui parece que já deu. Porque a gente é feito no nosso mundo de ciclos, tá? Tudo tem ciclo. Tem nada que é eterno aqui. Toda vez que eu fico presa em algum lugar, eu tô desrespeitando a naturalidade da existência. Por causa dos ciclos. Então, ok, eu tenho ciclos. Então, eu sinto que aquele ciclo naquele local que eu estava fechou. Vou te dar um exemplo. Eu, Tassi, vivi uma época e trabalhei com a minha mãe no salão. Minha mãe tinha um salão, eu comecei a trabalhar com ela com 7 anos de idade com a minha mãe no salão. Primeiro eu varria, depois eu lavava o cabelo, né? Depois eu comecei a cortar, fazer luzes, permanente, com bigudi na minha época, etc. E assim vai. Aí fiz maquiagem, massagem, passei em todas as áreas do salão. Fui para a área administrativa, aprendi a lidar com pessoas, clientes. Então ali é o quê? Já me inspirou o instinto empreendedor, certo? Eu já fui sendo treinada ali. E naquele momento, o que eu não sabia é que eu estava sendo treinada porque eu faço hoje. Tassi, como assim? Sim, porque no salão passam muitas pessoas. E aquelas pessoas, elas trazem o quê? Dores, ambições. Olha só que interessante. Vou contar uma história para você ver que tem tudo a ver. No salão, por isso que tem que ser muito observador. Teve uma vez nesse salão que foi uma pessoa uma senhora, e ela tinha 3 filhos. E os 3 filhos, eles estudavam em escola particular. E ela ia no salão sempre. E eu achava que ela era rica. Eu falava assim, nossa, ela é rica. E eu pensava assim, eu não sou rica. Eu queria estudar em escola particular. A gente sempre estudou em escola pública lá em casa, todo mundo. A Karine só 1 ano só que estudou em escola particular, mas depois voltou para escola pública, tá? Porque 3 filhos, minha mãe sozinha, viúva, para criar 3 crianças, não foi fácil, tá? Minha mãe é uma guerreira, uma mulher incrível, maravilhosa. Então, a minha mãe, ela não teve o quê? Educação financeira. Ninguém tem educação financeira, são raríssimas as pessoas que têm. Então, o que acontecia? Quando essa mulher ia todas as semanas no salão e ela tinha os filhos que frequentavam escola particular e eu achava que ela era rica, porque eu nem sei hoje se era mesmo, né? Mas naquele momento eu achava. E a minha mãe falava assim, sabe o que é, filha? Mamãe tem dificuldade porque são 3 filhas, mamãe é sozinha, tal. E eu perguntei pra mulher uma vez, eu falei, você é rica? Criança faz perguntas, né? E aí eu perguntei pra ela assim, por que você é rica? E ela falou assim, porque eu tenho 3 filhos, eu sou viúva, então eu trabalho e me organizo pra conseguir atender as necessidades da família. Eu falei, é a mesma história. Por que um tem uma realidade e o outro tem outra realidade? E ali eu comecei o quê? A questionar sobre riqueza, por exemplo. Eu não entendia porque um tinha dinheiro e o outro não tinha. E eu queria saber, então como que tem? Porque eu queria o quê? Tinha meta. Eu queria tomar sorvete, eu queria comer Danone e comprar chocolate. Essa era a minha meta. E isso se compra com dinheiro. Mas o que a minha mãe trabalhava, dava para as contas ali de casa, para as contas básicas. E aí depois que eu fui entender, a minha mãe tem uma habilidade que chama-se generosidade. Só que toda habilidade no excesso, ela gera um risco. E o que minha mãe fazia? Todo o dinheiro que entrava, ela meio que distribuía. Então eram muitas pessoas que comiam na minha casa, que dormiam, que minha mãe distribuía dinheiro. Então nunca sobrava para as coisas básicas de casa. Então era sempre assim, a comida,
Porque o resto ela dava um jeito, entendeu? Era gente na rua, era funcionária que trazia a família para comer em casa. Então, assim, era lindo de ver a generosidade. Só que no excesso da generosidade gerou uma escassez para ela mesma, para a própria mãe, porque minha mãe não conseguia fazer as coisas que ela queria. E também atrapalhava a vida de alguns que não se desenvolviam, por quê? Porque tinha a Tânia. Então aquela pessoa fala, não vou fazer tal coisa não, porque a Tânia depois me dá. Então, minha mãe não tinha consciência disso, mas ela atrapalhou a vida de muitas pessoas no desenvolvimento delas com uma crença boa. Porque generosidade, isso é lindo, a gente aprende isso. Só que aí eu fui entender que tudo no excesso faz mal. Até aquilo que a gente acha maravilhoso. Compartilhar com o outro é maravilhoso, desde que não esteja no excesso, que senão você vai muito pro outro e esquece de si. Empatia, fazer o melhor pro outro é maravilhoso, desde que você não vá pro excesso e não se coloque, não coloque a sua postura e o seu ponto de vista naquela questão. E aí, a prepotência, a arrogância, ela é o excesso de quem? De alguém que tem postura, só que ele foi pro excesso. Então, onde estão os problemas, amores do meu coração? Na falta e no excesso de habilidades. Então, minha mãe me ensinou isso na vida. E eu fui observando ali no salão. Na vida. E aí eu amava quando chegava aquelas pessoas tristes, cabisbaixas. E chegava no salão, ela transformava, minha mãe arrumava, cortava o cabelo, fazia uma escova, a pessoa saía outra. Aquilo era uma alegria pra mim. Ver a pessoa entrando num estado e saindo num estado de mais alegria. E eu falava assim, o que eu quero da minha vida é fazer as pessoas mais felizes. Mas eu não sabia como. Você entende? E tudo isso foi se formando. E aí eu tive uma experiência quase morte, que foi a experiência mais incrível e mais marcante de toda a minha vida até agora. Eu tive uma doença, uma apendicite que supurou, eu tive uma septicemia generalizada, fui internada, quase morri e tive uma experiência quase morte. Eu vi o meu corpo físico deitado na maca e eu não era o meu corpo físico. 17 anos eu tinha de idade. Quando eu vi aquilo, eu falei, eu não sou o meu corpo. E eu entendi que a vida é eterna ali. Entendi que a morte não existe. Que aqui é só uma viagem nesse planeta e que nada daqui é nosso. E que a gente tem um chamado aqui a cumprir. Por isso que a gente tá aqui. Aprendi várias coisas nessa transição que eu fiquei pouquíssimo tempo, mas de forma tão intensa e com tantos ensinamentos. Então ali eu entendi que eu queria contar para as pessoas que a morte não existia e que existia uma vida linda que ela precisava cumprir aqui. Não era só pagar boleto e comprar coisas para ter mais conforto. Que existia algo maior. Que ela tinha uma existência a usufruir, que ela estava aqui para evoluir, para servir e para curtir, porque esse mundo era lindo. Então, várias coisas que eu fui aprendendo nessa jornada e eu fui juntando tudo isso. E aí eu fui fazer fisioterapia, porque esse evento marcante, eu lembro que eles me tratavam lá no mundo astral com cores, com energia, com imposição de mãos, de seres que eu não conheço, que amavam e se dedicavam. E aí eu falei, eu quero alguma coisa que cure pessoas, porque esse evento foi marcante para mim. E eu falei, o ciclo do salão fechou. Eu vou me formar em fisioterapia, eu vou escolher essa profissão para cuidar de pessoas, ajudar ela a andar de novo, porque aconteceu isso comigo. É como se eu tivesse nascido de novo. Então a fisioterapia era a profissão mais próxima que eu tocava as pessoas, que eu cuidava delas, trazia qualidade de vida para elas, aliviava dores. E aí, amores do meu coração, depois da fisioterapia, eu entendi que o corpo físico só estava me contando algo de dor na alma daquela pessoa. E eu fui estudar a alma dela. E aí eu fui estudar apometria. Fui ver questões. Aí fui estudar constelação, fui estudar PNL, hipnose. Fiz vários cursos de coaching. Tudo
que vai o quê? Ferramentas de autoconhecimento, de transformação, de limpeza de questões passadas, porque eu entendi que nós somos seres eternos, nós viemos de um lugar e vamos para outro, aqui é só uma passagem. E a gente traz uma bagagem, essa bagagem ela não está completa, ela precisa ser limpa. Porque a gente precisa ascensionar, a gente precisa evoluir para voltar para a casa do Pai. E aí descobri que Jesus trouxe o caminho e a resposta. E aí linkava com as coisas que eu observava. Eu falei, pronto, eu preciso criar algo que una tudo isso. E aí criou a análise existencial, que é o que eu faço hoje. É o que eu tô aqui agora fazendo, nesse momento. Então, quem eu sou, para onde eu vou, é uma construção de você, das suas experiências, das coisas que você viveu. Agora, se eu não tenho esse olhar observador, se eu não faço essa análise, agora é o momento de fazer. Porque você está aqui. E se você está aqui, é porque você precisa estar, porque você tem algo a cumprir. Porque senão você não se conectaria comigo. Então faça uma análise de você. Faça um estudo sobre o seu histórico de vida. Quais os pontos de dor que você superou? Quais as coisas incríveis que você entregou? Quais foram os momentos que você se sentiu empoderado? Nossa, aqui é meu lugar. O que aconteceu que você sentiu que fez algo de bom na vida das pessoas? Quando você entende isso, quando você faz isso, esse movimento, a vida te conta onde você precisa ir. E o seu sentimento aqui no seu coração te mostra se você fica onde você tá ou se tá na hora de dar adeus para esse lugar e construir a próxima etapa e o próximo caminho. São 7 pontos principais. Hoje eu trouxe 2 pontos. A gente vai falar muito mais sobre isso. Todas as terças eu quero trazer muito conhecimento para que você cada vez mais vá para o seu lugar. Existe resumo das lives passadas, se você não conhece, se você está chegando agora. Existe muito material, tem um grupo, só você digitar resumo para você receber. Toda quinta a Palominha coloca os resumos ali. Então não perca a oportunidade de se apaixonar por você, de se conhecer mais, entender onde você vai estar mais leve, mais feliz, mais próspero, mais limpo de todas as questões que estão aí dentro, que eu sei que estão, porque todo ser humano tem. Se cuida, olha para você, isso não é uma bobagem. Bobagem é tudo aquilo que foge ao que realmente importa, que é a sua existência. É o chamado que você precisa cumprir aqui. É uma existência para você curtir, para você usufruir, para você servir, para você evoluir. E sim, a gente vai precisar de tempo, energia e dinheiro aqui. E se eu preciso de tempo, energia e dinheiro aqui, eu vou precisar fazer as pazes com essa matéria. A gente vai falar mais sobre isso nos outros pontos. E eu vou trazer todo o recurso aqui que vocês precisam para isso, porque esse é o meu papel aqui. Que você tenha uma vida próspera, feliz, harmônica, leve, saudável para você e para todo mundo que se aproxima de você, tá? Deus abençoe, amores do meu coração. Digita resumo aqui que você vai cair no grupo de WhatsApp que a Palominha faz os resumos das nossas lives, para que a gente reveja, para que não seja só uma fala, para que a gente coloque na prática na nossa existência. Então, para isso a gente precisa ver, rever, estudar, para ampliar a sabedoria. Porque a sabedoria, ela é afim do amor. Então, sabedoria e amor juntos, a sua existência vai ser muito mais saudável, muito mais feliz. Você vai ter ações muito mais congruentes, muito mais reais, muito mais limpas. E levanta a sua mão, pede ajuda para profissionais. Todo mundo precisa ter alguém. A gente precisa uns dos outros, tá? Sai de qualquer tipo de orgulho e peça ajuda. Tá bem? Beijo no seu coração. Até semana que vem a gente vai falar dos outros pontos sobre como alavancar a sua vida profissional e financeira. Tá bem? Beijo no coração, amores. Deus abençoe muito todos nós. A gente tá junto nessa.
tá? E obrigada por todo o carinho. Meu Deus, quanto recado lindo eu recebi no meu aniversário, domingo. Ai, meu Deus, como assim? Eu esqueci de falar. Eu respondi o máximo que eu consegui ali. Thalita ainda me ajudou. Falou, ela foi... eu coloquei as mensagens ali, eu falei, me ajuda, porque eu não quero deixar ninguém sem resposta. E eu quero dizer que eu ouvi você, eu senti seu amor, seu carinho comigo. E eu te agradeço imensamente. Fica aqui o meu amor por você também, tá bom? Beijo grande, Deus abençoe todos nós. Até semana que vem, 19 e 29. Te espero.